Paz do Senhor, igreja. Tudo bem? Muito bom estarmos juntos mais uma vez, ainda que virtualmente, por um período pequeno, esperamos. Mas estarmos juntos para glorificar o nome do Senhor, louvar a Deus, declarar que Ele é único, que Ele é verdadeiro, que Ele é santo, digno de toda a nossa adoração e de nosso louvor. Amém? Quero começar esse culto louvando a Deus pela sua vida que está assistindo, está compartilhando, está participando desse culto. Louvando a Deus pela vida de cada um de vocês. E quero ler um salmo para a gente começar o nosso período de louvor e de adoração ao Senhor. É o salmo de número 111, amém? Salmo muito bonito. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassível é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Sempre se lembra da sua aliança. Ele manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são para todos sempre, instituídos em fidelidade e em retidão. Ele enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém? O louvor do Senhor permanece para sempre. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E revelam prudência todos que praticam esse temor. Amém? Tementes ao Senhor, mais um dia vamos adorar e vamos render glórias a Ele. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós queremos, ó Deus, consagrar a Ti, Senhor, este culto. Pai, nós te adoramos pelo privilégio que temos, ó Pai, que ainda não presencialmente, Senhor, por um período, mas nós podemos nos reunir, Senhor, para declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o único, que nós te adoramos e que nós te amamos. Recebe, Senhor, este culto, recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa vida nesse instante diante do teu trono, recebe nossas famílias, nossas casas, nossos lares, nossas vidas, Senhor, diante do teu trono, e traz, Senhor, neste momento, a edificação que precisamos, o consolo que precisamos, a força que necessitamos. Deus, age na vida de cada um, em cada casa, conforme a necessidade, Deus. Louvado e engrandecido para todos sempre seja o teu nome, Pai, e que o teu louvor permaneça em nossas vidas, permaneça nesta terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória, louvado seja o nome do Senhor, amados. Amém. Houve um momento em que Jesus Cristo estava reunido com seus discípulos, pregando a palavra, falando do amor de Cristo, e entra na casa uma mulher que começa a chorar compulsivamente, molhando os pés de Cristo com as suas lágrimas, e ela usava os próprios cabelos para secar os pés de Cristo. As pessoas ficavam pensando, olha, se Jesus Cristo soubesse quem é essa mulher, não deixaria que ela tocasse nele. E Jesus Cristo faz uma parábola ali, bem rápida. Ele fala assim, olha, havia um credor que havia duas pessoas que deviam para ele, um devia 500, outro devia 50 dinheiros, e ambos foram perdoados. E ele pergunta para os discípulos, quem amou mais esse credor? O discípulo responde, suponho que aquele que devia mais. E ele responde, sim, bem disseste. E ele fala isso para mostrar para a gente que aquele que percebe, aquele que entende o quanto é devedor, o quanto é pecador, esse mais ainda entra na presença de Deus em uma postura de humilhação, de redenção, de se colocar aos pés de Cristo, porque Ele é o único que pode nos salvar, é o único que pode salvar a nossa alma do inferno, é o único que pode nos salvar de nós mesmos, pois o homem tem uma postura que é destrutiva, ele destrói a si mesmo e aos outros que estão ao seu redor. E é por isso que nós estamos aqui para louvar a Deus, porque Ele nos guarda,
Ele nos protege, Ele nos resgata, Ele nos guarda de nós mesmos. E nos dá a Tua palavra, que nos aperfeiçoa, que nos transforma, que nos molda segundo a Sua imagem e semelhança. E a gente vai louvar o Senhor Jesus com toda a intensidade dos nossos corações, porque nós somos muito devedores, e Ele muito nos amou, pagando um alto preço por nós. Vamos louvar Jesus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nosso amor, a chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor, a chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda, ó Deus. Coração quebrantado e humilde,
sempre te servir e te adorar. Muda o meu ser, faça tua obra em meu viver. Quero sempre te servir e te adorar. Te louvarei. Servir e te adorar, te louvarei, te buscarei, te adorarei, Senhor. Eu quero ser usado, te entrego meu espírito. Senhor Jesus, eu te agradeço por sempre estar comigo. Eu quero ser usado, te entrego meu espírito. Senhor Jesus, eu te agradeço. Te louvarei. Te louvarei.
sim somos filhos de Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai
ômega, início e fim. Tudo bem, tudo bem. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tu és o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tudo és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tudo és Jesus. Glória a Deus, nós queremos agradecer esse tempo, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um tempo de louvor, de adoração. Nós possamos agora ser edificados através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, todos os irmãos da SESI. Estamos aqui gravando mais uma pregação para o nosso culto de domingo. Ainda estamos em quarentena por causa do coronavírus. E eu quero trazer a mensagem dessa noite. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos no seu lugar, na sua casa, com seus familiares, para nós orarmos agora. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, venha abençoar a vida da Tua igreja, dos meus irmãos, a cada um no seu lar, a cada um onde estiver assistindo essa pregação agora, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja falando no coração de cada um, trazendo ânimo, trazendo vigor, trazendo fortalecimento, Deus. E eu peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero começar essa mensagem lendo um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 3 e depois o versículo 21. Mateus 24, do 1 ao 3, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E o versículo 21 diz assim: Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco jamais haverá. Eu já li a Bíblia inteira algumas vezes, e um dos versículos da Bíblia que mais me impressiona, posso até dizer que dá medo, é esse versículo 21 de Mateus 24. A Bíblia fala sobre o inferno, que é um lugar terrível, um lugar horrível, que é um lago de fogo e enxofre, onde as pessoas serão atormentadas eternamente, juntamente com o diabo e os demônios, as pessoas que não crerem em Cristo. Mas isso é algo abstrato. Pensar no inferno é algo abstrato, fora da nossa realidade, é fora da nossa mente entender e alcançar, porque a gente não sabe o que é, a gente nunca viu. Mas quando a Bíblia fala
nesse versículo 21 de Mateus 24, que nesse mundo em que a gente vive, nesse planeta Terra onde a gente vive, haverá um dia, haverá um período de uma tribulação, uma aflição, um tormento tão grande nesse planeta, como nunca houve em toda a história da humanidade. E depois dele nunca haverá outro. Aí as coisas são mais palpáveis, porque a gente sabe o que é sofrer. A gente sabe o que é tribulação, o que é tormento, o que é sofrimento, o que é castigo. A gente sabe o que são desastres naturais. A gente sabe o que é guerra. A gente sabe o que é fome, o que é tempestade, o que é terremoto. E de repente a Bíblia fala aqui nesse versículo, Jesus fala que vai existir um dia no planeta Terra que vai haver um tormento, uma tribulação tão grande, mas tão grande como nunca houve desde a criação do mundo. A gente começa a imaginar o que pode acontecer. E eu tomo por base o que a gente está vivendo hoje com o coronavírus. A gente está vivendo hoje uma espécie de tribulação no mundo, uma espécie de sofrimento no mundo. Tá certo, comparados a outros que já houveram, não é tão grave assim. A gente não sabe se virão outros piores depois. Mas quando a gente começa a comparar com todo esse tormento que nós estamos tendo nos dias de hoje por causa desse vírus, e Jesus falou que viriam pestes, que viriam terremotos, e que viriam tormentos, e que viria uma grande tribulação sobre esse mundo, de tal maneira que nunca houve na história da humanidade. Está profetizada por Jesus Cristo que virá. Eu vou ler em outras versões da Bíblia como esse versículo aparece. Na Nova Versão Atualizada diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Na Nova Tradução da Linguagem de Hoje diz assim: porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande, como nunca houve, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá coisa igual. E a Bíblia King James fala da seguinte maneira: porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Lá no meu trabalho, quando começou o coronavírus, principalmente quando começou no Brasil, enquanto a gente ouve a notícia em outros países, a gente fica sossegado, a gente faz de conta que não está acontecendo nada, mas quando chega na nossa casa, tocar na nossa campainha, que a gente realmente se preocupa. Algumas pessoas lá no meu trabalho começaram a me perguntar, pessoas que não são cristãs, que não frequentam igreja, mas vieram me perguntar: Daniel, isso que está acontecendo é o Apocalipse? E teve gente chorando, 2 pessoas começaram a chorar conversando comigo, de medo do coronavírus. E eu tive que consolar com as seguintes palavras: fique tranquila, não é o Apocalipse que está acontecendo ainda. Eu queria falar um pouco sobre o Apocalipse. O livro do Apocalipse, esse é o último livro da Bíblia, ele foi escrito pelo apóstolo João, atribuído ao apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João. Escreveu 3 epístolas que fazem parte do Novo Testamento. João escreveu o Apocalipse aproximadamente entre os anos de 95 e 98 depois de Cristo, numa ilha grega chamada Patmos, que era uma ilha presídio durante o reinado do imperador romano Domiciano. E os historiadores romanos, eles relatam Domiciano como um homem tirano, cruel e paranoico. E que no ano de 93 até 96 ele promoveu uma grande perseguição religiosa em todo o Império Romano contra os cristãos, mas não somente contra os cristãos, mas contra qualquer pessoa que não quisesse seguir a religião de Roma, os deuses de Roma.
E ele efetuou essa terrível perseguição nesse período. E o apóstolo João, que nessa época já tinha por volta de 80, 90 anos de idade, era um idoso, muito idoso, ele estava vivendo num país chamado Ásia Menor, que hoje é a Turquia, que fica de frente para a Grécia, e João estava vivendo nessa região e ele foi preso. E como ele era alguém muito importante para a igreja cristã, ele foi mais ou menos levado como um troféu, né? Prendemos o último dos apóstolos, porque todos os apóstolos de Cristo já tinham morrido. João foi o último a morrer e ainda estava nessa época ministrando na igreja. E João vai para a ilha de Patmos, aquela ilha presídio, e lá ele recebe uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, e ele escreve essa revelação num livro. Apocalipse, em grego, significa revelação. Mas o que contém o livro do Apocalipse? Qual é essa revelação? Bom, o objetivo da minha mensagem para hoje não é estudar sobre o Apocalipse. Se você quiser estudar sobre o Apocalipse, eu te recomendo esse livro aqui. Esse livro, todos os membros da comunidade evangélica Senhor dos Exércitos, principalmente de São Bernardo do Campo, já deveriam ter lido ele inteiro. Já deveriam ter estudado e deveriam ter lido já esse livro inteiro. Esse livro, ele já foi vendido aqui na nossa igreja, ele já foi dado de presente, ele já foi distribuído, ele já foi sorteado. Então é praticamente impossível que alguém que frequenta a SESI de São Bernardo não tenha esse livro em casa. E se tem em casa, já deveria ter lido. Se não tem ainda, converse conosco, com os pastores, e a gente vai te ajudar. Mas esse livro todo membro da SESI já devia ter lido. É o Apocalipse, uma Nova Esperança, escrito pelo pastor Eduardo, aqui da SESI de São Bernardo. E aqui você vai entender bastante coisa sobre o Apocalipse. É uma introdução ao livro de Apocalipse. Então, eu não vou falar sobre o Apocalipse essa noite, mas eu vou deixar para você poder ler na sua casa. Enquanto você ainda está na quarentena, você pode ler esse livro. Amém? O livro do Apocalipse, ele contém a revelação feita pelo próprio Senhor Jesus das coisas que vão acontecer nesse mundo depois do arrebatamento da igreja. O livro do Apocalipse narra coisas que vão acontecer após o arrebatamento da igreja. E ele inclui esse versículo de Mateus 24, 21, dentro das narrativas do Apocalipse. Porque é uma profecia do próprio Jesus, e agora ele vai falar de novo. Então, Mateus 24 e Mateus 25 se completam junto com o livro do Apocalipse. Porque foi o próprio Senhor Jesus que disse tudo isso. E essa profecia de Jesus, de que... Mateus 24, 21. Essa profecia de Jesus, de que haverá um dia, haverá um tempo, haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e tampouco haverá jamais. Essa grande tribulação está dentro do livro do Apocalipse. E você vai poder estudar isso usando aquele livro que eu acabei de indicar na sua casa. Mas muitas pessoas nos perguntam, nos questionam, será que as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, que nós estamos vendo, não são um sinal do fim do mundo? As guerras, terremotos, vulcões, pestes. Será que essas coisas não são sinais de que estamos chegando no tempo do fim? Elas não são prenúncios das profecias que já estão se cumprindo? É lógico, a gente precisa ser um pouco lógico. Nós vivemos 2000 anos depois que o livro do Apocalipse, que as profecias de Mateus 24 e 25 foram escritas e várias outras profecias da Bíblia, do Antigo Testamento, então nós estamos mais longe ainda. Então nós estamos mais perto das coisas acontecerem, das coisas se cumprirem. Mas essas perguntas causam dúvidas não só para nós, no passado já causou dúvidas.
Eu queria falar rapidamente sobre o livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. A cidade de Tessalônica ficava na Macedônia, que era uma parte da Grécia, e era uma metrópole, uma cidade muito grande, muito importante. E enquanto o apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50 depois de Cristo, ele passou por Tessalônica. O livro de Atos narra essa passagem de Paulo ali por Tessalônica. Ele pregou o evangelho, várias pessoas se converteram. Paulo abriu uma igreja ali em Tessalônica e rapidamente, pouquinho tempo ele ficou ali, ele partiu para Corinto, que é no sul da Grécia. E ali Paulo foi para Corinto. E Paulo permaneceu mais tempo em Corinto. E interessado em saber o que tinha ficado para trás, ele mandou Timóteo até a cidade de Tessalônica. Tudo isso está narrado no livro de Atos. E Timóteo vai, visita a igreja de Tessalônica, uma igreja que tinha praticamente 1 ano apenas de existência, e ele volta para Paulo com más notícias. Más notícias por quê? Ou os convertidos de Tessalônica não entenderam direito o que Paulo falou sobre a volta de Jesus, ou já tinham passado por lá falsos mestres, falsos apóstolos, e tinham trazido os ensinamentos falsos, distorcidos a respeito da volta de Jesus. E isso tinha criado uma grande confusão na cabeça deles, e eles estavam achando que o fim do mundo já estava acontecendo na época deles, ali em Tessalônica, já estavam vivendo o fim do mundo. E aí o apóstolo Paulo escreve uma carta, na verdade ele escreve 2 cartas, a primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses. Nas 2 cartas ele vai tratar deste assunto, a volta de Cristo, a volta de Jesus. E ele emite essas 2 cartas para aquela igreja, e que chegou até nós, trazendo uma mensagem muito importante para nós, igreja. E essa mensagem que foi escrita para eles lá, quase 2000 anos atrás, ela é atual, ela é para nós, porque nós somos a mesma igreja, nós somos parte do mesmo corpo de Cristo que os tessalonicenses eram. E essa mensagem é para nós. E lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, e como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Desculpa. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte para a igreja de Tessalônica e para a igreja de São Bernardo: nós temos que nos consolar. Consolar significa incentivar, animar, trazer paz ao coração, trazer confiança, trazer segurança. Isso é consolar. Nós devemos consolar-nos uns aos outros com a esperança
do arrebatamento. E não assustar uns aos outros com as más notícias do fim do mundo. O arrebatamento é uma mensagem boa para a igreja de Cristo. É um evangelho. Evangelho significa boa notícia. O arrebatamento é uma boa notícia para a igreja de Cristo. E a ideia que a Bíblia nos traz sobre o arrebatamento não é de que você vai ficar observando as coisas em volta para ficar assustado, mas é de que você vai ficar olhando para cima, esperando a vinda do arrebatamento. O arrebatamento é esperança para a igreja. O arrebatamento é a mensagem boa de que nós seremos levados desse mundo para encontrar com o Senhor nos ares. A mensagem do livro do Apocalipse é como está o título desse livro aqui, ó. Uma viva esperança. A esperança de que nós seremos arrebatados. A esperança de que nós não vamos passar por aquela grande tribulação que virá sobre esse mundo. Nós não vamos passar por todo esse sofrimento que virá sobre esse mundo. A esperança de que nós não vamos sofrer juntamente com todo esse mundo, mas de que nós seremos arrebatados antes dessas coisas acontecerem. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que nós temos. É nisso que nós temos que esperar. É para isso que nós temos que olhar. A gente não tem que ficar olhando para os sinais de que o fim dos tempos está chegando, mas nós temos que olhar para o sinal de que o arrebatamento está chegando. O livro do Apocalipse, ele tem uma certa semelhança com um livro do Antigo Testamento que é escrito por Moisés, Deuteronômio. É muito interessante. Talvez você nunca tenha percebido isso. Mas o livro de Deuteronômio foi escrito antes do povo de Israel entrar na Terra Prometida. Eles estavam na porta, esperando para entrar na Terra Prometida. E Moisés escreve esse livro dizendo para eles: eu ofereço para vocês, povo de Israel, uma bênção ou uma maldição. E Deus propõe para Israel que eles escolham se eles querem a bênção ou se eles querem a maldição. O livro do Apocalipse, ele apresenta do mesmo jeito uma bênção e uma maldição. Mas ele apresenta para aqueles que já fizeram a escolha. Alguns escolheram a bênção e vão entrar na Jerusalém Celestial. Outros escolheram a maldição e vão passar por toda a tribulação que está reservada para esse mundo naquele tempo. Quem escolheu andar com Cristo receberá a bênção do Apocalipse. Quem escolheu rejeitar a Cristo está escolhendo a maldição do Apocalipse. E eu quero encerrar dizendo que a igreja de Cristo, muitas pessoas estão postando muitas coisas na internet esses dias. Já era assim há algum tempo, mas agora virou uma coisa de louco. Vídeos, áudio, e sobre profecias se cumprindo, e sobre revelação do fim do mundo, e gente querendo dar, mais uma vez, querendo dar nome para o anticristo, e gente querendo assustar todo mundo, deixar todo mundo com medo. O objetivo do livro do Apocalipse não é deixar você com medo, se você já escolheu andar com Cristo. Mas se você não escolheu andar com Cristo, você ainda tem que ficar com medo. A igreja de Cristo, ela deve se preocupar com apenas duas coisas, enquanto ela viver nesse mundo. Cumprir a grande comissão e aguardar o arrebatamento. Cumprir a grande comissão, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para nós, até o arrebatamento. Pregar o Evangelho no meio da tribulação ou no tempo bom, no meio do sofrimento ou no tempo de alegria. Pregar o Evangelho sem parar, pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar o Evangelho. Isso é cumprir a grande comissão. É ensinar a palavra de Deus para as pessoas, ensinar as pessoas a viverem de acordo com a vontade de Deus, ensinar as pessoas sobre os planos de Deus. Isso é ensinar a palavra, isso é cumprir a grande comissão. E andar com Cristo. Andar com Cristo é viver em santidade, é amar o próximo, é viver de acordo com o que Jesus ensinou, andar de acordo com os ensinamentos de Jesus no meio da tribulação ou no meio da vida boa, no meio dos problemas ou no meio da alegria. Não interessa, é o tempo inteiro cumprindo a grande comissão. Esse é o nosso papel como igreja, essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa função, cumprir essa grande comissão que Jesus nos fez. Até quando? Até o segundo ponto. Até o arrebatamento. Aguardar o arrebatamento. Nós estamos, irmãos, aguardando o arrebatamento, não estamos aguardando a tribulação. Nós estamos aguardando o arrebatamento, não estamos aguardando o anticristo. Nós estamos aguardando o arrebatamento, não estamos aguardando as pestes, fomes, terremotos. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. O dia em que a noiva de Cristo vai se encontrar com o noivo. O dia em que milagrosamente, e esse vai ser um dos maiores milagres que Deus vai fazer, é quando a igreja vai desaparecer de maneira iminente, de maneira instantânea, de maneira inesperada, de maneira sem poder calcular a hora certa, quando vai acontecer. É dessa maneira que vai ser o arrebatamento. E é essa a nossa esperança. Nós não estamos esperando pelo fim do mundo, nós estamos esperando pelo arrebatamento da igreja. Amém? Agora, tudo bem, e você me diz que a gente tem que ficar aguardando o arrebatamento e tudo isso parece bonito, mas nós estamos sofrendo nesse momento. Estamos passando por sofrimento, tribulação, alguns estão desempregados, alguns tiveram redução de salário, alguns estão passando necessidade, alguns estão sem esperança, tristes, sofrendo. O que Jesus fala sobre isso? Então vamos ver o que Jesus fala sobre esse sofrimento para aqueles que creem nele. Não é para todos, é para os que creem. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Jesus diz assim: Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não tema, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Irmãos, estamos passando por tribulação, estamos passando por dias de angústia, mas ao Pai agradou dar a nós o reino. Amém? Evangelho de João, capítulo 14. Jesus disse assim também, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa esperança. O dia que Jesus vai voltar para nos levar para Ele, para junto dEle. No versículo 18 diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O versículo 27 diz assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, o mundo tenta nos conformar com as ideias do mundo, tenta nos envolver nas ideias do mundo, e as pessoas entram em guerra por causa das ideias do mundo. O Brasil hoje está numa guerra política, entre os políticos e entre a população, porque a população decidiu assumir lados opostos e ficar travando guerra.
Na internet, no trabalho, as pessoas conversando, na televisão, é o tempo inteiro essa guerra, essa guerra, essa guerra, essa guerra. Irmãos, isso é coisa do mundo. Jesus veio nos dar paz. Começa a pensar mais no arrebatamento e cumpre a sua comissão que Cristo te deu e deixa as coisas do mundo para o mundo. Deixa o mundo reservado para a tribulação. Para nós está reservada a paz. Crê em Cristo, crê em Jesus. E por último, eu quero ler uma última passagem, que está em Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? Ou a nudez? O perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém? Eu quero fazer uma oração para encerrar. E eu quero dizer para você que já aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que já está andando com Cristo. Eu quero dizer para você, não se atribule com as coisas que estão acontecendo. Confie em Deus, espere em Deus e olha para o alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai, porque é para lá que nós iremos. Essa é a nossa esperança. Alimenta o seu coração esses dias que você está em casa. Alimente o seu coração com aquilo que a palavra de Deus diz que é a nossa esperança, com o arrebatamento, com o novo céu e nova terra. Isso é o que Deus tem preparado para nós. Alimente o seu coração com isso, com essa esperança, com essa palavra. Não deixa as coisas que estão acontecendo no mundo, com a maneira como o mundo está tratando as notícias, os assuntos, não deixa isso entrar no seu coração e te trazer angústia, te trazer sofrimento. Olha para Cristo, olha para o céu. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, ou que está afastado da igreja, está andando pelos caminhos fora da palavra de Deus, você ainda tem uma chance. Aproveite, que ainda há chance para você. Ainda há chance. Enquanto o arrebatamento não vier, ainda há chance. E a gente não sabe o dia que ele vem, mas ainda há chance. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Dê uma chance para Cristo. Mostrar para você quem Ele é e o que Ele pode fazer na sua vida. E você vai poder entender tudo isso que a gente está falando aqui. E eu quero orar agora para encerrar essa mensagem. E já vou encerrar o culto também desse domingo. Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha a plantar no coração dos meus irmãos essa palavra e que ela dê fruto para o que ela foi enviada, Deus. Para que ela dê esperança, dê ânimo, ela dê vigor para a sua igreja, Deus. Ela restaure a confiança, restaure a fé, Senhor,
daqueles que estão enfraquecidos e que aqueles que ainda não creem em Ti possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo e ouvir a Sua voz e se entregar a Ti, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe toda a Tua igreja, abençoe todos os meus irmãos, abençoe os irmãos que estão passando dificuldades, os que estão sofrendo desemprego. O Senhor vai restaurar todas as coisas da nossa vida, Deus, eu creio. E eu sei que o Senhor está cuidando de nós, Pai. O Senhor está cuidando de nós. Eu te peço que o Senhor abençoe a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, sobre toda a terra. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Salvador, protetor, Filho de Deus tu és, meu Senhor, Criador, o meu Pai tu és. A ti pertence todo o tempo e ao seu povo